Quanto às duas outras espécies de sursi, o sursi etário e o sursi humanitário, eles são um pouquinho diferentes do simples e especial. O sursi etário e o sursi humanitário estão lá no artigo 77, parágrafo 2º. Os sursi etários são para aquelas pessoas com mais de 70 anos, então em função da idade, etário, mais de 70 anos. Então as pessoas com mais de 70 anos, elas vão cumprir requisitos diferentes, os tempos serão diferentes, o sursi será um pouco diferente. Então ela vai dar uma lambuja para as pessoas maiores de 70 anos. Então vamos lá, os requisitos previstos para o sursi etário é que as penas não sejam superiores a 4 anos. Sursi simples e especial, 2 anos. Agora, se a pessoa for maior de 70, o juiz vai pensar, tá, de quanto foi a pena? Eu posso considerar até 4 anos. Então, pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e que não seja cabível a restritiva de direito, certo? Não residente dolo e ainda circunstâncias judiciais favoráveis. Ok, então deu uma lambuja, deu 2 anos a mais, 2 anos a mais de pena, mais pessoas podem vir a cumprir o sursi etário, se forem maiores de 70 anos, obviamente. No entanto, nem tudo são flores. Então, a gente dá essa extensão do tempo, né, de mais 2 anos, no entanto, o período de prova que era de 2 a 4 anos, agora vai ficar de 4 a 6 anos, porque não existe almoço grátis. Então, dá essa lambuja para mais pessoas, mas elas terão que ficar mais tempo cumprindo o período de prova, certo? Mediante aquelas condições. Quais são elas? Aquelas determinadas pelo juiz. Então, o juiz vai vir a determinar quais são as condições. Da mesma forma, nós vamos encontrar o sursi humanitário. O que é o sursi humanitário? Em razão de questões de saúde, por humanidade, doenças graves. Ao invés de aplicar a pena privativa de liberdade, porque esse cidadão pegou uma pena privativa de liberdade de 3 anos e não coube a restritiva de direito, o juiz ele pode vir a aplicar o sursi humanitário, certo? Em função da sua saúde. Então, em função de saúde, da mesma forma, penas não superiores a 4 anos e ainda o período de prova fica de 4 a 6 anos. Então, o sursi etário e humanitário tem um período maior de pena para ser incluído o sursi, mas o período de prova também vai vir a se estender. E as condições são aquelas impostas pelo juiz. Assim o código determina. Pois bem, como a gente viu na progressão de regime, né, e viu em várias outras situações, que toda vez que o código determina ou que o código prevê uma questão de política criminal visando a finalidade da pena, ressocializar e prevenir, ressocializando, obviamente, retribuir o crime, o Código Penal se precaver no sentido de que a coisa não deu certo, então ele tem algum instituto que venha trazer a revogação, que tira da pessoa, né, esse benefício que foi dado. Então a gente viu isso na progressão de regime, a gente viu isso ainda na restritiva de direito, que pode converter novamente a privativa de liberdade, e nós vamos ver também causas de revogação com sursi. Ou seja, o juiz ele vai desarquivar, ele vai botar, né, o processo, a sentença condenatória válida, ou seja, ele suspendeu e aí vai revogar essa suspensão, vai executar essa sentença. Mas as causas de revogação são previstas por lei, então a lei ela determina o benefício, mas também pode vir a determinar as causas que vão revogar, que vão retirar esse benefício. As causas de revogação elas são divididas em obrigatórias, onde o juiz não tem o que pensar e é obrigado a revogar, mesmo que ele não quisesse, e tem as causas de revogação facultativa, onde o juiz vai analisar se é um caso de revogação ou não. As causas de revogação obrigatórias são aquelas previstas no artigo 81, no inciso 1, 2 e 3. Diz o seguinte: se as pessoas que estão com sursi cometerem crimes dolosos, tiver uma condenação, né, por um crime doloso, obrigatoriamente terá que ser revogado o sursi. Ainda, quando ela não pagar a pena de multa, também é causa de revogação obrigatória. Muito embora alguns autores tratam a questão da pena de multa por se transformar em dívida ativa, tem que ser analisado, mas o código determina como causa de revogação obrigatória. Ou seja, não pagou a pena de multa porque a pena era privativa de liberdade mais pena de multa. A privativa de liberdade, sursi, suspendeu, não pagou a pena de multa, causa de revogação obrigatória. Ou então, não ter reparado o dano, certo? Principalmente no sursi especial, não reparar o dano é caso de revogação obrigatória. E ainda quando descumprir o parágrafo 1º do artigo 78, qual seja aquela prestação de serviço à comunidade. Não fez revogação obrigatória. Não há o que se discutir, revoga-se o sursi, executa-se a pena.
No entanto, antes de nós falarmos das consequências, vamos ver as causas de revogação facultativas, ou seja, o juiz aconteceu e o juiz vai analisar se revoga ou não revoga, se revoga ou se ainda dá ao sursi e continua com o sursi. As causas de revogação facultativas estão previstas lá no parágrafo 1º do artigo 81, que diz: quando a pessoa descumprir as demais condições previstas lá no artigo 79, certo? Então, as condições previstas do 79, qual que era o 79? Prestação de serviço à comunidade e as outras condições estabelecidas pelo juiz. Então, se não prestar serviço à comunidade, a revogação é obrigatória. Agora, e aquelas demais condições previstas, determinadas pelo juiz, se a pessoa não cumprir, revogação facultativa. Ou ainda, descumprir as condições do sursi especial, aquelas previstas no parágrafo 2º do 78. Então, aquelas condições de não frequentar determinados locais, de não se ausentar sem comunicar ao juiz e de ir periodicamente no tribunal, no gabinete do juiz, justificar as suas atividades, se não fizer isso, vai ter revogação facultativa, certo? Pode ter revogação, o juiz pode revogar ou não. Ou ainda, a superveniência de condenação de contravenção penal ou crimes culposos. A gente viu que crimes dolosos, revogação obrigatória. Agora, se for um crime culposo ou for uma contravenção penal, causa de revogação facultativa. A não ser que esses crimes tenham sofrido uma penalização de multa. Se esses crimes no julgamento tiver somente uma pena de multa, não é causa de revogação. Somente é causa de revogação facultativa se for então um crime culposo ou uma contravenção penal, aonde reste uma condenação, uma pena privativa de liberdade ou uma restritiva de direito. Porque se dessa condenação resultar multa, não é causa de revogação, certo? Então temos as causas de revogação especial e as facultativas, aquelas previstas no nosso ordenamento.